porque os ouvidos do Senhor não estão tapados para nos ouvir. Nós fechamos os nossos olhos, pela fé nós olhamos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Por favor, Senhor Jesus, quero eu que o Senhor esteja recebendo de nós a nossa gratidão, nossos louvores, a nossa adoração. E agora é-me dada a oportunidade para ler a Tua palavra e falar aos ouvidos de todos esses que vieram a estar neste culto, com esse propósito de aumentar a fé, aumentar o conhecimento e alimentar uma esperança maior, Senhor. Por favor, venha ser conosco em mais o restante deste culto. Que o Espírito Santo do Senhor tenha toda a liberdade para manifestar no nosso meio, trazendo às nossas almas o refrigério, o descanso, a paz. Nós não viemos aqui para nos mostrar. Não, nós não estamos aqui com esse espírito, com esse clima, com essa atmosfera de se mostrar. Mas nós viemos aqui para juntos adorar ao Senhor e aprender com o Senhor. Aprender em nome de Jesus. Indica e vivifica a palavra do Senhor ao coração de nós todos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. E amém, Senhor. Senhor, continue sendo louvado por nós. Amém. Aproveitar vocês que estão de pé. Eu convido vocês para abrir vossas Bíblias. São Mateus capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 38. São alguns versículos nos quais Jesus faz menção de Jonas e lembra a história da rainha do sul, rainha de Sabá. Saiu viajando e foi ao encontro, de Salomão. Jesus fez menção desses dois ali em seu tempo. Nós vamos ler esta escritura. Vocês têm aí a escritura já em mãos. Parece que já está na tela também, né? Então vamos lá. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas.
E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Quem Jesus estava se referindo? Ser mais do que Salomão. Ele próprio, né? Eis que está aqui um que é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Que o Senhor possa adicionar bênçãos à leitura que nós acabamos de fazer. Vocês podem se assentar. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos aqui. Estamos no último mês deste ano, né? De 2025. O ano está acabando. E surgiu até uma ideia. Nós tivéssemos pensado nisto antes, talvez nós tínhamos, né? Promovido aí uma vigíliazinha de ontem para hoje. Nós tínhamos suspendido a escola e teríamos tido ontem, sábado, um tempo maior aqui no templo, né? Mesmo com a ausência de alguns, mas podíamos ter tido. Mas isso só veio à nossa mente já depois que passou o tempo, né? Passou de hora. Mas ontem nós tivemos um culto ali com os irmãos em São José. Ministramos a eles ali a palavra e a santa ceia do Senhor. E tivemos a manifestação de um jovem desejando descer as águas e ser batizado. É teu irmão, né? Teu irmão. Nós estamos orando pelo teu marido. E o que é impossível aos homens é possível a Deus, né? Então não é impossível nós batizar seu marido. No nome do Senhor Jesus Cristo. Não é impossível, né? E o teu irmão, ele pediu o batismo e ficou certo para uma outra oportunidade ele ser batizado. É normal, né? Se preparar para isso. É normal se preparar para isso. O batismo nas águas acontece depois de acontecer no coração. Primeiro acontece aqui dentro. Acontece aqui dentro. Depois é que isso se torna público, né? Isso se torna público. Quando nós descemos o irmão ou a irmã nas águas batismais, nós estamos manifestando ao público algo que já vem acontecendo com ele, aqui dentro, em seu coração, em sua alma. E então eu não tenho assim muita pressa de batizar as pessoas. Não tenho muita pressa porque
tudo tem um tempo, não é? Para tudo tem a hora. É certo que às vezes nasce uma criança antes dos 9 meses. Mas parece que esses que nascem de 7 meses, o risco é maior. Então é melhor deixar gerar certinho, né? Passar por aquele tempo de gestação, de geração, de gerar, de formar. E aí o médico chama de maduro, né? Já está maduro, já pode nascer. Aí vem o nascimento. Então a gente aguarda o tempo, a hora, o momento para as pessoas descerem as águas e serem batizadas no batismo correto. Eu vejo no mundo vários tipos de batismos, mas só existe um batismo, que é o batismo escriturístico. Nós temos a presença da dona Cida, irmã Cida, eu presumo que seja Aparecida. Eu perguntei ao irmão Alves, ele disse, é nossa vizinha, é perto, mora perto de nós ali, né? O nome dela é Cida. Eu falei, mas é Cida? Pode ser Aparecida. Ele disse, eu não sei, mas eu presumo que seja. Então a irmã confirma, né? Aparecida. Deus a abençoe. E eu já tenho visto a senhora aqui, né? Assistido os cultos aqui, né? A gente vê na internet os cultos e a gente fica guardando, né, a fisionomia das pessoas. Eu sou muito difícil de guardar, é nome. É o nome. Às vezes até o meu eu esqueço. Vou esquecer isso, irmão. Então, a Bíblia diz assim, que uma mãe pode esquecer seu filho. A Bíblia não fala que uma mãe pode esquecer seu filho? Lembra? Vocês lembram? Uma mãe pode esquecer seu filho, está escrito aqui. Mas Deus não esquece nenhum dos seus filhos. Ainda que às vezes a pessoa fica assim, Deus esqueceu de mim. Olha, eu lembro agora do José, o irmão José, viu José? O José que foi parar na cadeia e ficou na cadeia 12 anos. 12 anos. E ele ficou ali junto com 2 malfeitores, que representa muito, né? Jesus. José representa muito Jesus. No futuro, parece que o que aconteceu com José repetiu com Jesus. Escuta só. O José na cadeia, 12 anos, pagando irmão, pagando irmã, por algo que ele não devia. Ele não devia. José, irmão Enoque. Você conhece a história do José? Quem aqui conhece a história do José? Hã? Não é o José pai de Jesus. Eu estou falando do José que muitos de nós conhecemos, o José do Egito, o filho de Jacó. Ele tinha visão, ele tinha sonhos, e na sua inocência contava os seus sonhos para os seus irmãos e até para o seu pai, sua mãe. Na sua inocência, fez suscitar uma maldade no coração dos seus irmãos. E eles tinham de bom
era o discernimento de sonhos. Eles discerniram José, de acordo com o sonho, vai querer ser nosso líder, vai querer triunfar sobre nós, meu pai, minha mãe, porque o sonho falou do sol, da lua e das 12 estrelas, e eles já deduziram, essas estrelas somos nós, e o sol é meu pai, a lua é minha mãe, e todos inclinando diante de uma estrela, e essa estrela era José, né? Não, isso não vai acontecer. E José foi vendido para um viajante, e ele acaba que parou lá na casa de Potifar, general, né? E ele, sendo um jovem que inspirava confiança em Potifar, Potifar foi cumprir uma missão e deixou eles guardando a sua casa, guardando junto ali com os guardas e muito próximo a sua esposa. Resultado, a esposa se apaixonou pelo garotão, né? José, que eu presumo que não era tão feio, poderia ser até muito bonito, o José, simpático. E ela alimentou uma maldade, né? Agora, no tempo de José, a gente vai falando, irmão Alves, e não é o assunto que a gente tem para abordar. A gente vai falando e vai misturando com o assunto. José, ele tinha a lei de Deus no seu coração muito antes de Deus trazer a lei, ou as leis. Ele já tinha a lei de Deus em seu coração. Isso está no livro de Gênesis, É no livro de Gênesis. E as leis veio no livro de Êxodo, né? Através de Moisés. E nós ainda estamos com Jacó, muito atrás na história. Então não era tempo da lei, a lei de não adulterar, a lei de não prostituir, mas ele já carregava essa lei no coração, a lei de Deus. E a mulher de Potifar quis pecar com ele, e ele fugiu dela. E ao fugir dela, ela o entregou para o seu marido, dizendo que ele queria ter um caso com ela. E na hora que ele fugiu, ela ficou com a roupa dele, a capa dele, né? Ela ficou com a capa, e ele escapou dela, não quis pecar com ela, mas ela saiu fazendo escândalo. Fazendo escândalo. E os guardas pegaram José depois, e ele foi julgado, e o Potifar colocou ele na cadeia. E foi 12 anos que ele ficou ali na cadeia. Mas eu penso assim, irmão Francisco, que o José, ele carregava dentro de si um prazer de estar sofrendo por não ter pecado com a mulher de Potifar. Porque se ele tivesse pecado com a mulher de Potifar, por ele ser justo, ele estaria sofrendo um peso de consciência, de traição, traindo um homem que depositou nele uma grande confiança, né? E esse sofrimento para um homem justo levaria a uma confissão. Levaria ou não? Porque o peso de consciência, nós vamos tomar da ceia. Você já pensou quantas pessoas tomam da ceia sem ter uma consciência digna de tomar da ceia? Rouba, mente para o pai, mente para a mãe, mente para o pastor, mente para até mesmo vizinhos, briga, e às vezes não tem nem consciência, nem peso de consciência, mas quando é justo, carrega um peso de consciência, e só alivia
Você vai comer, está pensando naquele pecado. Você vai dormir, está pensando naquele pecado. Você vai fazer uma viagem, está pensando naquele pecado. Isso é uma doença psicológica, emocional, atinge o coração, atinge o sistema nervoso. Você vai orar, não tem uma oração saudável, porque aquele pecado está ali, não é assim? A falar com Deus, com o conhecimento que nós temos das Escrituras. Mas o José, irmãos, ele tinha prazer de estar sofrendo ali por ser um homem justo. Sofrendo nada, ele estava lá cumprindo uma pena junto com aqueles dois homens, o copeiro e o padeiro. E o padeiro e o copeiro estavam ali dizendo assim: não, nós estamos aqui porque nós fizemos coisas erradas e estamos pagando por isso. E o José podia dizer assim: e eu estou aqui por estar servindo a Deus. Eu não quis pecar com a mulher de Potifar. Mas, com certeza, aqueles dois prisioneiros diziam para José assim: é assim mesmo. Você diz ser inocente, mas todos os prisioneiros que vêm para cá dizem que é inocente. É inocente. Não adianta falar que você é inocente. Mas uma coisa ele tinha certeza: se os homens não criam nele, Deus estava crendo nele. Porque Deus tinha consciência do que era José. Amém? Quem era José? E José, tem certeza que o José vigiava por aqueles sonhos que ele tinha. Tenho certeza que o José vigiava por aquele sonho, enquanto que os seus irmãos pensaram que ao distanciar José, eles esqueceram do José, e o José não vai triunfar sobre nós, nós nunca vamos nos submeter a ele, joelhar diante do nosso irmão, jamais. Cadê o José? Não sabe. O pai pensou que ele tinha morrido, porque eles comentaram com o pai que eles tinham pegado a roupa suja de sangue. Eles mataram um animal lá, sujou a roupa de sangue e mostrou: um animal comeu José. Então o José ficou no mar do esquecimento, mas dos homens, mas de Deus não. Deus não esquece nenhum dos seus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Deus não esquece, irmão, do nosso trabalho, não. Mais cedo ou mais tarde Ele retribui. Mais cedo ou mais tarde Ele te visita. Amém? E foi o que aconteceu com José. E com muita propriedade, Paulo escreve aos Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem. Quando você estiver passando por dificuldade, calúnia, injúria, mesmo de irmãos na igreja, tem gente que só sabe murmurar. Deus não pode confiar neles uma lutinha, Deus não pode confiar neles um probleminha na igreja, que eles já servem para virar as costas para Deus, para a igreja e para tudo. Não é assim? Mas o José foi odiado pelos seus irmãos, muito parecido com Jesus. Jesus também foi muito odiado pelos seus irmãos. Quem pediu a crucificação de Jesus foi os seus irmãos, os judeus. Foi ou não foi? Está certo ou não? Isaías diz que ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitou. E eles gritaram no pé da cruz: que mal esse homem fez, que mal esse homem fez. Ele só fez o bem, e no entanto vocês ajuntou com os romanos e o mataram. É assim? Foi assim? Mas Deus não estava esquecido, nem do José, e muito menos de Jesus. O que o José fez lá no calabouço durante aqueles 12 anos, foi esperar a hora certinha para manifestar a salvação de um dos malfeitores. A hora certinha, o copeiro foi chamado lá, porque ele teve um sonho, e o José revelou o sonho e disse: você vai ser chamado, vai ter um dia e um momento, vai chegar a hora
que o rei vai te chamar. Esse sonho é isso. E você vai servir o rei. Você vai voltar a estar na copa, na cozinha, na sala, servindo o rei. O rei vai lembrar de você. Vai lembrar de você. Foi justo e certo. Logo vem lá o carcereiro. Abre a porta do cárcere. O rei manda chamar você. E aquele malfeitor, que era um copeiro, foi condenado ali, não sei quantos anos ele ficou ali, agora foi absorvido pelo rei e posto ele para servir o rei, não foi? Passou-se um tempo, o José lá, pagando por uma coisa que parece que Deus tinha esquecido dele. Gente, Deus, eu vou continuar dizendo, Deus não esquece das nossas obras, seja elas boas ou seja elas ruins. Ele não esquece. Ninguém passa Deus para trás. Ninguém esconde de Deus. Os olhos de Deus tudo vê. E Ele recompensa cada um segundo as suas obras, seja elas boas ou ruins. Ele recompensa sim. E agora o padeiro tem um sonho também. E conta o sonho para o José. Talvez naquela esperança de que com ele vai acontecer o que aconteceu com o copeiro, né? E o José teve, é uma pena, meu irmão, é uma pena. É uma pena. No discernimento que eu estou tendo, o rei vai lembrar de você. Mas sabe para quê? Para te executar. A revelação do seu sonho não é boa. Tem hora que a gente tem que ouvir umas coisas tão difíceis de ouvir, né, irmã Abigail? O médico, não é? Eu lembro quando eu fui com a minha filha no médico, e o médico pediu os exames e fez, e quando veio os exames, olhou para ela e disse: você está com câncer. Eu estava junto, a minha esposa estava junto, e a minha filha ouviu aquilo, nós ouvimos, e ela perguntou na maior naturalidade, e de uma maneira bem simples. Parece que eu fiquei mais chocado do que ela. Ele disse para ela assim, olhou para ela: aonde está o câncer? Ela perguntou: aonde está situado o câncer? Ele olhou para ela assim, baixou a cabeça e disse: está em todo o teu corpo. Em todo o teu corpo, na tua coluna, os teus intestinos, está no todo o teu corpo. E ela disse: mas quando é que nós vamos começar então a quimioterapia? As coisas difíceis da gente ouvir. O médico. Agora, pensa só, irmã, pensa só, irmão, quando chegar aquele dia, que todos nós vamos ter que nos comparecer diante do tribunal de Cristo. Pensa só, porque em Malaquias está escrito que haverá um memorial. Naquele dia, saberão quem me serviu e quem não me serviu. Está escrito aqui em Malaquias capítulo 3. Naquele dia vamos ficar sabendo quem me serviu e quem não me serviu. Vão ver a diferença entre os que me servem e os que não me servem. E está escrito aqui neste livro que a uns ele vai dizer à direita e a outros ele vai dizer à esquerda. E eu fico assim, irmão, vai ter muito choro, irmão Levi. Vai ter muitas lágrimas, irmãs. Vai ter muita gente que vai dizer: eu não faça isso comigo, não. Isso para pessoas que vão estar em vida. Porque muitas pessoas não sabem o que é realmente estar na outra vida.
Eu nunca morri, você nunca morreu, para saber o que é estar na outra vida, mas de vez em quando eu ouço alguns depoimentos de gente que tem passado por EQMs. Você já viu na internet? Depoimentos de pessoas que já passou por EQMs. Tem umas pessoas que lamentam porque voltou, porque estava no céu. Mas o anjo diz, você vai ter que voltar e falar com teu povo, pregar para a tua gente, você vai ter que cumprir teu ministério. Mas já tem outras pessoas que disseram, graças a Deus, porque eu voltei, porque o lugar que eu estava era um lugar de tormenta, um lugar de perdição, um lugar de muito choro, muita lágrima, muita dor. Graças a Deus que eu pude voltar e ter uma oportunidade para mim poder esvaziar a mala, consertar a minha vida. Depois você entra na internet e põe lá experiências de EQMs, e você vai ver pessoas dando seus depoimentos. Quase mortos. Pessoas que saíram em espírito, na UTI, e foram conduzidas. Houve casos de pessoas que já tinham o médico dado lá, a documentação lá, morto, já para necrotério, né? Quando ele volta. Então, irmãos, Deus não esquece, é isso que nós começamos a falar. Eu esqueço, você esquece. Eu lembro de um pastor que disse para um outro pastor, o pastor disse, o povo com o passar do tempo vai esquecer isto, o povo vai esquecer. E o outro pastor disse, o povo esquece, mas Deus não esquece. Da mesma forma que Deus não esquece do nosso trabalho nele, Ele também não esquece daquilo que nós negamos para Ele. Os teus pecados te encontrarão, diz a Bíblia. Então, nós estamos aqui passando alguns dias. Nós vamos ter essa consciência. Amém? Deus não esqueceu do José. Deus não esqueceu. O copeiro ouviu o rei contando um sonho lá, e ele ficou todo perturbado com aquele sonho, das vacas gordas e das vacas magras, das espigas bonitas e de umas espigas xoxinhas. Lembra? É um livro bonito de ler, não é? É uma história bonita de se ler, de estudar. Aí o copeiro diz, rei, tem um que vai te ajudar a discernir esse sonho. E esse é o José, está lá no calabouço. Eu tive um sonho e eu contei para ele, do jeito que ele contou para mim que ia ser, foi. O outro teve um sonho também, o padeiro, e do jeito que ele discerniu o sonho dele, ele falou, aconteceu do jeitinho, do mesmo jeitinho. Chama ele lá e e o senhor vai contar o sonho para ele, e ele vai discernir o sonho. Vai contar para o senhor. Deus estava falando com o rei. E a felicidade do rei é que ele tinha lá um profeta. Na prisão, mas era profeta. Na prisão, mas era um homem de Deus. Ô irmão, vamos dar glória a Deus. Não importa o lugar que você esteja, o que você esteja passando, se você é de Deus, Deus está contando os seus dias para o bem. Ele precisa de você em qualquer lugar. Tem hora que eu fico pensando, eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para quê? Para que eu estou aqui? Eu vou num lugar, para que eu estou aqui? Estou dentro do avião, coração está a 1000 por hora. Ficar 1 hora dentro do avião, gente, parece uma eternidade.
Mas por que eu estou fazendo aqui? Quem sabe é a minha presença aqui que vai salvar esse avião de cair. Ou então é a hora que ele vai cair e me levar. E agora, como é que faz, Senhor? Mas eu fico pensando, o que eu estou fazendo aqui com a minha esposa? Porque aonde eu vou, ela vai, né? Onde ela vai, eu vou. Não sei se é ela que me acompanha, ou se é eu que acompanho ela. E aí vai. Eu fico pensando assim, o que nós estamos fazendo aqui? 1h da madrugada, nesse escuro. O carro furou o pneu. E nós dois aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Foi porque nós saímos do culto, fomos atender aqueles irmãos e tínhamos que estar na igreja no outro dia de manhã para poder fazer a escola com a igreja. E agora estamos 1h da manhã aqui, só nós dois, com medo do ladrão parar. Agora, o que nós estamos fazendo aqui? Mas não é de ver que Deus envia anjos, né? E para aquele carro lá, a gente fica pensando, e agora, Senhor? O que vai acontecer? Eles vão roubar nós? E a gente não sabe se manda parar ou se esconde no mato. Não, vamos confiar. Aí os homens param, olha para mim, olha para ela. O que está acontecendo? E eu com a chave de roda na mão, a luzinha do celular na outra. Pastor, porque as pessoas olham, a gente nem fala, é pastor. E a pastora? Pode ficar tranquilo. Nós vamos descer o pneu, nós vamos tirar o pneu, nós vamos colocar, desce cada homem de dentro do carro, igual o senhor assim, irmão. Foi 4 anjão, 4 anjão, e tirou o pneu, colocou, dentro de pouco tempo, irmão Alves, colocou tudo lá, e eles, quando foi saindo, foi rápido demais. Aí foi dar partida no meu carro. Eles já estavam saindo, o meu carro nada funcionou, acabou a bateria. E eles ainda perceberam, voltaram, funcionou o carro, falou, pastor, vai embora com Deus. E eu ainda falei um pouquinho de Jesus para eles. Então, a gente fica pensando assim, o que nós estamos fazendo aqui? Eu estou cumprindo o ministério, você está cumprindo o seu, e juntos nós fazemos o reino de Deus. Eu não estou trabalhando para o demônio, eu estou trabalhando para o Senhor Deus. Você também não está trabalhando para os demônios, nós estamos trabalhando juntos para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Então vamos segurar assim, ó. Deus não está esquecido do nosso trabalho. Amém? Deus não está esquecendo de nós. Ele lembrou do José, 12 anos pagando um preço que ele não devia, mas ele tinha que passar aqueles 12 anos lá, para chegar justamente a hora do sonho cumprir, e ele ser nomeado pelo rei por um cargo que não existia. O rei criou um cargo para o José, para o sonho dele cumprir. E ele passou a ser o 2º governador do Egito. Já pensou o que Deus faz? Então diga comigo assim, Deus humilha o exaltado, mas Ele exalta o humilhado. Gente, vamos confiar nesse Deus que conhece o nosso início e sabe também o nosso futuro. Feliz do homem e da mulher que entrega os seus caminhos ao Senhor e se submete à sua palavra. Ele é responsável por mim, Ele é responsável por você. Ele é responsável. Agora a gente fica buscando, né, irmã? Buscando como entrar de volta no assunto.
Vamos entrar de volta. Eu falei aqui assim, que se nós tivéssemos pensado antes, nós íamos fazer de sábado para hoje uma vigília. Mas talvez nós não tenhamos uma vigília hoje, mas nós podemos ter um tempinho a mais com os irmãos, porque esse é o último mês, né, do nosso ano de 2025. E nós vamos dar a oportunidade para você contar um testemunho. O que Deus fez por você em 2025? Hã? Você tem uma bênção para contar? Tem? Quem tem uma bênção para contar? Benjamin? Vamos começar pela criança, depois nós vamos estender pela irmã Abigail. Uma bênção para contar. Esse ano de 2025, como é que foi esse ano de 2025 para você? Maravilhoso. E Deus... Agora não estou no hospital. E ainda passei com nota boa em todas as provas. Olha só. Passei direto. Direto. Olha que benção. Ah, que é isso? E você passou direto porque você estudou ou foi sorte? Estudei. Porque estudou. Deus é milagroso. Ele honrou o seu estudo, foi? Foi. Deus é tão maravilhoso que eu tô vivo, tô respirando. Eu não preciso de médico, eu não preciso estar incubado, eu não preciso porque eu sou um menino sadio. Aqui. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém. E aí? E o José? José também tem bênção para contar? Então vem contar. Olha, as crianças estão trazendo inspiração sobre os adultos. Não tem, irmã? Parecido? Vai pensando aí no que Deus tem feito pela senhora nesse ano 2025. Você esqueceu da dedicação do bebê. A minha diaconisa me lembra. Você esqueceu da dedicação do bebê do irmão Rodrigo, mas a irmã Elaine. Viu aí? E eu já tinha esquecido. A benção é que esses dias eu estava dando uma virose, aí minha avó e o Noah pegou. Nós aqui orando para tudo passar, tudo correr bem, e olha como é que ele está aí agora. Pegou, só que ela largou ela de jeito. Vocês entenderam? O que foi que ele falou? Ele falou, minha avó, eu não sei se foi o som. A avó e o Noah. Oramos, o menino sarou, a avó sarou também. Foi forte. Amém, a paz. A minha benção foi já, desde quando eu vim para cá, eu vim à base de oração e sem ter nada. Estava morando na casa do meu primo e desde então, depois que eu arrumei o emprego, eu fui alugar um kitnet. E já foi tudo agora no final do ano, né? Aí eu aluguei o kitnet, fiquei trabalhando um mês no comercial aqui. E eu fui ver minha filha, essa que tinha ficado lá no Tocantins, na minha casa da minha mãe. Cheguei lá, ela não quis ficar e estava muito apegada, eu trouxe. Aí eu saí do emprego
E Deus colocou uma pessoa, um vizinho lá na minha vida, porque se não fosse ele, eu acho que eu não estaria tendo, assim, a situação financeira para socorrer, me socorrendo toda a vida, até agora, né? Sem trabalhar, porque eu tive que sair para não conheço ninguém, né, para cuidar dela, e aí eu tive que sair. Aí eu estou lá só na benção mesmo, e esse vizinho me ajudando. E agora eu vou, provavelmente, talvez daqui uns 15 a 20 dias, eu vou estar abrindo já o meu restaurante, estou já preparando para isso, e está todo mundo convidado. Isso é uma benção na minha vida. Nossa, se não fosse esse vizinho, eu nem estaria aqui mais. Amém? Fecha teus olhos e eu vou orar pela senhora. Senhor Deus, eu conheço os passos desta senhora, juntamente com os seus filhos. Eu sei que na programação do Senhor, ela estaria hoje aqui neste culto e nós estaríamos respaldando a sua fé com esta oração. O Senhor é especialista em abrir porta onde não existe porta. O Senhor é especialista em ouvir a oração quando ela sai do profundo do coração. E eu creio que o Senhor tem ouvido a oração desta mulher. O José de Arimateia apareceu no ministério de Jesus para ajudar ele a carregar a sua cruz até ele subir ao Gólgota e cumprir com o seu compromisso de derramar o seu sangue na cruz do Calvário para salvar a todos nós. E esta senhora também tem um ministério a cumprir. Como mãe, ela tem um ministério. E o Senhor tem providenciado, por certo, alguém como José de Arimateia para ajudá-la. Que este possa ser ajudado, abençoado, recompensado, por estar ajudando e abençoando alguém. Nós oramos para que o seu propósito, ao entregar seus caminhos ao Senhor, e ter como princípio da sabedoria o temor de Deus, ela possa alcançar do Senhor o seu objetivo, ganhar o seu pão de cada dia. Como ela acabou de mencionar, eu tenho esperança que eu terei o meu próprio negócio. Pai, eu oro e peço ao Senhor, para o Senhor dar a ela, como serva, como alguém que entrega os seus caminhos a Ti, porque a prosperidade está relacionada à obediência à Tua palavra. Eis que assim será abençoado a mulher que teme a Deus, será abençoada em todos os dias da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro e peço essa bênção para esta irmã, em seu propósito de trabalho e de um futuro melhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e invocamos a bênção do Senhor sobre ela. Amém. Recebe pela fé a bênção que a irmã vem buscando há muito tempo, não é? Glória a Jesus. Amém. São Mateus 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar pelo casal. Senhor, nós oramos por este casal, oramos pela sua casa. De primeira mão agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por eles e confiado a eles estas duas crianças. Nós não sabemos se virá outras ou outra,
mas até então o Senhor tem confiado a eles, a estas duas crianças. Nós pedimos ao Senhor saúde para a irmã Elaine cumprir o seu ministério de mãe. Nós pedimos ao Senhor saúde para o irmão Rodrigo, para ele cumprir os seus compromissos também como pai, cuidando da sua casa, cuidando da sua prole, cuidando da sua esposa. Nós pedimos o Senhor para ser com eles, porque está escrito na tua palavra que os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós agora bloqueamos todos os dardos inflamados do inimigo contra esta casa. Seja rebatido agora, rechaçado agora. Qualquer mal, qualquer coisa que o inimigo possa lançar contra eles. No nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, eu tomo esta criança em minha mão. Apresentamos a Ti, juntamente com estas irmãs, esses irmãos, que também são pais, que têm seus filhos, que o Senhor possa ver as mãos levantadas, o coração junto a mim aqui, junto a este casal. Irmão Arthur Cardoso Sintra, nós apresentamos a você ao Senhor Jesus Cristo. O entregamos a Ti, Senhor, que o Senhor põe Tuas mãos santas sobre ele, e ele poder ser protegido, guardado de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Rogamos saúde para ele, rogamos do Senhor proteção para ele. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém, meu Deus. Amém. Nós não batizamos crianças, né? Mas nós as apresentamos ao Senhor. Essa é a nossa fé. Jesus fazia isso. Quero ler com os irmãos aqui algo que fala a respeito de dízimo e de oferta. Muitas pessoas estranha esse assunto de dízimo e de oferta. Mas Deus tem nos agraciado esse ano de 2025, lugar aqui, né? Esse lote, com esse templo, e nós juntos somos poucas pessoas, mas Deus tem nos agraciado nesse ano de 2025 através dos vossos dízimos e das vossas ofertas. Eu entendo assim, que a conversão, ela vem gradualmente. A fé, as pessoas recebem gradualmente. Nós não recebemos a fé perfeita de uma vez, porque é de fé em fé, é de graça em graça, é de glória em glória. A própria Bíblia ensina nós a suportar os mais fracos na fé. Mas sempre Deus teve, sempre Deus tem pessoas que sustentam a obra. Deus tem, sempre teve. E parece que Deus usa pessoas que às vezes não
não tem muito, mas o pouco acaba virando muito. Eu lembro de um irmão que ele morava em frente da igreja, lá em Colmeia. Ele era aposentado, recebia sua aposentadoria, e nós tínhamos um outro irmão fazendeiro. E o fazendeiro, muitos anos de fé, mas não sabia dizimar. Pelo que ele ganhava, a gente sabia que ele não estava dizimando. Praticamente ele entregava uma ofertazinha lá no templo. Mas a gente ficava olhando a vida do irmão que era dizimista aposentado. Ele tinha uma vida tão mais organizada, aparentemente, sua casinha toda arrumadinha, os seus bens em casa. Ele tinha prazer de ter o povo na sua casa para comer com ele. Enquanto que o fazendeiro, ele tinha dificuldade de levar pessoas para estar com ele, companheirismo. E as coisas dele eram assim, umas coisas muito bagunçadas, sabe? Mas a gente entende que nada tem que ser por força ou por violência. Mas eu tenho observado que as pessoas podem não ter muito, mas elas passam a ter tudo. Tudo que ela precisa, tudo que ela tem condição de administrar, tudo que ela pode. Porque para Deus não existe dizimão e diziminho, ofertão e ofertinha. Vocês entendem? Não existe isto. Pouco com Deus acaba se tornando muito, muito. E eu sempre me descansei nisto. E Deus nos agraciou. Tudo é pela fé, porque se a gente for olhar pela lógica, a gente não se dispõe a fazer o que nós vem fazendo. Para nós termos isso aqui, parecia ser impossível nós termos esse lote aqui. Até no momento que falou disso aqui para mim, eu não falei para a pessoa, mas eu pensei, como que o senhor vai abrir uma porta para nós conseguirmos esse lote aqui? E fiquei vigiando por isso. E tudo é assim, primeiro é um pensamento, não é? Depois é uma conversa, a palavra. Depois é uma ação. E depois aquilo se torna realidade, materializa. E juntando aí os irmãos, nós adquirimos o lote e nós começamos a reforma e todos se empenharam. A gente agradece a Deus pelo irmão Alves e a irmã Kelly que se encabeçaram aí. Sempre tem que ter alguém puxando a fila, né? Puxando a fila e fazendo, e os demais acabam sendo batizados com o mesmo sentimento, com o mesmo espírito, e eu sou prova disso, irmão. A união forma a força, cria-se uma força, na união gera poder. Isso aqui seria impossível acontecer se não houvesse tido um batismo de união, de unidade. Agora fica assim pensando, para onde é que vamos? Como é que nós vamos fazer? Mas até que criam coragem, criam unidade, criam união, e as coisas vêm acontecendo de uma forma sacrificial, é sacrifício. Nada é fácil, não é isso? E eu acho que hoje é um bom momento da gente falar nisto, até mesmo depois de uma meditaçãozinha como nós tivemos, e com certeza vamos ter o respaldo, mas é um momento próprio para a gente falar, porque vamos entrar para o ano 2026, e
eu quero confidenciar aos irmãos como é que nós estamos pagando essa reforma, que uma boa parte dela foi financiada pelo irmão Alves. Uma boa parte da nossa construção foi financiada pelo irmão Alves, e não tendo um outro meio de nós devolver o que ele gastou no seu bolso, e até mesmo com cartão, não é isso? Com cartão, eu não vejo um outro meio a não ser através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. E eu liguei para alguns irmãos e pedi para eles fazerem os seus dízimos diretamente para a conta dele, conta da irmã Kelly, irmão Alves, para eles direcionarem esses valores à dívida que nós fizemos. Pois nós fizemos uma dívida de mais de 80 mil reais, parece que uns 86 mil, eu tenho que lembrar agora. E quando terminamos aqui a reforma, que tivemos aquela pré-inauguração, que não queria que falasse que era uma inauguração, com a presença daqueles colegas, nós já tínhamos pagado mais de 40 mil reais e estava com 46 mil de débito. Foi em que mês que nós fizemos? Setembro, né? Então já passou outubro, novembro e nós estamos em dezembro. Então de setembro para cá, nós pagamos mais uma importância. Nós pagamos mais uma importância, e essas importâncias foi paga com dízimos e oferta dos irmãos que concordaram comigo de passar direto os seus dízimos para ele, direto para sua conta. E está tudo arquivadinho, porque os irmãos depositam o dinheiro na conta e mandam o comprovante para mim. E eu vou colocando em ordem e mando o comprovante para eles. Mas mesmo assim, ele ainda manda o comprovante para mim. E anuncia, irmão fulano, passaram os dízimos dele para mim. Está aqui, manda para mim. Então eu estou a par dos dízimos e das ofertas que são levantadas aqui nos cultos, que antes passava para mim, e eu pedi que o irmão Rodrigo já direcionasse para a conta, para poder abater na dívida. Vocês estão me acompanhando? E hoje nós, e aí eu fiquei com o irmão Moura. Eu queria falar um nome difícil dele, mas o irmão Moura, fiquei com o irmão Moura e o irmão Rodrigo, para eles fazerem os seus dízimos para mim, para me poder direcionar o valor do lote para os irmãos lá de Campo Grande, que é R$ 1.500 por mês. R$ 1.500 por mês. Nós estamos pagando. Viu, irmão Moura? Por isso que eu não pedi para o senhor passar para ele, e o senhor não passar para ele, mas o seu dízimo e o dízimo do irmão Moura está sendo passado para mim. Os demais, passar para o irmão Alves. Se você não tem feito, faça, porque nós estamos aqui, e tudo tem que ser pela fé, nada por obrigação. Amém? É pela fé. Nós estamos com um débito ainda de R$ 31.550,33, e acreditando que nós vamos pagar através dos vossos dízimos e das vossas ofertas. Então, você quer dizimar? Você quer ofertar e ainda não fez para o irmão Alves? Faça. Pega o número com ele e faça sua oferta, seu dízimo, e ele vai encaminhar para mim o recibo. A gente vai colocar tudo em pauta e vai abatendo na dívida. Correto? Então eu estou simplesmente dando para os irmãos uma nota. Nós ainda estamos com débito de R$ 31.550,33, crendo que nós vamos pagar. Eu não tenho um outro meio
a não ser através dos dízimos e das ofertas, para nós pagar essa dívida e com uma gratidão no coração. Eu creio que a igreja tem essa gratidão no coração, de ter alguém que entrou na brecha e nos ajudou na administração e tudo, né? E creio que Deus abençoará mais e mais o irmão Alves e a irmã Kelly, abençoará toda a igreja. Todos nós já somos abençoados, né? Eu não vejo ninguém aqui carregando assim no espírito um sentimento assim de incredulidade. Eu vejo que vocês estão carregando no espírito assim um sentimento de gratidão, de fé, de esperança e de que vai ficar melhor ainda, né? A criancinha está precisando do Senhor, Pai. E esta mãe tem o Senhor nesta hora para abençoá-la, tirando dela esse mal-estar, tirando dela, seja no estômago, seja no intestino, seja na garganta, pois nós vamos agora mesmo ministrar a santa ceia do Senhor. E o coração desses pais, e o coração desta igreja, e o meu coração, nosso coração, em comunhão com o Senhor e com a Tua palavra, nós expulsamos o mal que perturba esta criança. Em nome de Jesus Cristo, febre, desapareça agora. Febre, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, saia dela. Saia dela, não importa por qual razão ou motivo que esta criança esteja manifestando esse mal. Eu ordeno, saia, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor e para a alegria dos pais, para o consolo dos pais. Nós estamos num lugar próprio para o Senhor operar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Levanta as mãos pela irmã Laiane. Ela está pedindo pelo seu avô, pela avó, 109 anos, caiu e quebrou o ferro, está internada. Olha a idade. Senhor Jesus, para o Senhor não existe problema. Nós estamos informados aqui a situação da vovó, da vozinha da irmã Laiane. Com esta idade, cai e quebra o fêmur. O que fazer agora? Está lá no hospital. O Senhor é o nosso Deus. E nós pedimos ao Senhor humildemente, segundo a fé da irmã Laiane, socorre essa anciã, Senhor. Socorre esses familiares, Senhor. Trazendo um consolo, trazendo descanso, trazendo, meu Deus, aquela confiança, sem que tenha que cair no desespero. Em nome do Senhor, nós estamos juntos buscando ao Senhor pelas almas. As almas se encontram em problemas, as almas se encontram em dificuldades, mas nós temos o Senhor para socorrê-las. Socorre-as. É a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. 1 aos Coríntios, capítulo 11. A escritura que nós vamos ler para a consagração do pão e do vinho. Glória a Jesus. Aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Normalmente eu leio do 23 em diante, mas eu vou ler a partir do 17 agora. O título desta leitura, olha aqui: dissensões na igreja, ou nas ceias dos irmãos, dissensões nas
ceias de irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Inclusive, louvar é uma coisa e adorar é outra. Louvar, nós podemos louvar um irmão pela atitude dele, pelo gesto dele. Louvar um pai, louvar uma mãe, né? Filho. Mas adorar somente a Deus. Amém? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, dissensões a heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, José, aí José, cadê? Você que falou, né? O Benjamin? Cadê o Benjamin? O Benjamin e o José estão preparando para o batismo, né? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Aí a gente come em casa, né? Assim um tem fome, o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, ou beber o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos só até aqui. E aqui está o pão, aqui está o vinho, nós vamos orar. Levante suas mãos para cá. Senhor, nós lemos a Tua palavra. E nenhum sinal seria dado para aquele povo incrédulo, geração má e adúltera. O Senhor não ia dar outro sinal para eles, a não ser aquele sinal que o Senhor comparou, o de Jonas, que passou 3 dias no seio da baleia, no fundo do mar. Assim o Senhor passaria também 3 dias no seio da terra. Assim como Jonas foi ali e pregou para aquele povo, e aquele povo se arrependeu, o Senhor os salvou. E o Senhor estava ali, e eles não se arrependeram aceitando o Senhor, a palavra do Senhor. Antes, porém, mataram ao Senhor. Mas no 3º dia o Senhor ressuscitou. Ressuscitou para dar vida àqueles que crê em Ti e que se arrepende dos seus pecados. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, faça valer, meu Deus, esse sinal para mim nesta noite. Faça valer para estas poucas pessoas que se encontram aqui nesta noite. Ai de mim, ai de todos nós, se o Senhor não tivesse ressuscitado. O que selou a morte do Senhor ali no Calvário foi a Tua ressurreição. E isso mostra que a nossa esperança, ela é eficaz.
nós também ressuscitaremos. Pois em vida vivemos para o Senhor, e se morrermos, vamos morrer para o Senhor. Dormirmos no Senhor e ressuscitarmos para o Senhor. Amém. E até que isso aconteça, estamos aqui com o pão e com o vinho, em memória da morte do Senhor, até que o Senhor venha nos buscar. É a minha humilde oração, Senhor, a favor desta igreja, destes irmãos, que o Senhor possa fazer isto por esta igreja, nos levar a um nível de fé maior, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Vocês podem nos ajudar cantando Alvo Mais Que a Neve, e você vai vir à mesa comer do pão e beber do vinho. Perante algo mais que a neve, e neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. As chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza, mora o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas
Jesus. Se é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. De cruz se erigir, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. És de a glória Dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Glória a Jesus. Os irmãos estão lavando os pés ali, as irmãs. Ainda não encerrou? Já encerraram? Terminando lá. Irmãs, ainda não terminou, né? Ainda estão lavando os pés. Então nós vamos caminhando para o final do nosso culto, da nossa adoração. Nós estamos indo para casa e eu estou desejando ir embora quarta-feira. Nós poder reunir aqui de novo terça-feira. Poderia ser? Mas nós vamos orar a Deus, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Terça-feira, podemos estar aqui? Terça? Senhor Jesus, graça do Senhor, o teu grande amor, o teu Espírito não se vá de nós. Pois aonde está o Espírito do Senhor, ali há libertação, ali há cura, ali há maravilha. E nós não queremos que o Senhor se vá do nosso meio. Queremos que o Senhor esteja no coração de nós todos,
para onde nós estivermos, nós estarmos ali consagrando o lugar. Porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. O Senhor habita em coração de homens e de mulheres que são sinceros para contigo, aleluia, e para com a tua palavra. E nós queremos que o Senhor esteja aqui através de todos nós. Por favor, não deixa nós, em nome de Jesus Cristo. Leve cada irmão, leve cada irmã à sua casa, levando consigo esta bênção, a bênção da prosperidade física, saúde, paz de espírito, descanso na alma. Em nome de Jesus Cristo, nós buscamos do Senhor essa graça. Amém e amém, Senhor. Vire para tua irmã, para teu irmão. Viu, irmã Stephanie? É um prazer ter você aqui, viu? Eu te batizei, foi para você permanecer nos caminhos do Senhor. A vida dá muitas voltas, muitos problemas, muita experiência, mas sem Jesus nós não podemos viver, viu? Eu estou sempre lembrando de você nas minhas orações e nós te amamos. Eu te amo, com amor cristão, né? Glória a Jesus. Deus abençoe a irmã, é um prazer em tê-la. A senhora está de moto, está de carro? Como é que é? Está de carro? Está de carro. A senhora está com 2 crianças, né? A senhora põe elas lá dentro do carrinho e trava as portas. Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te guarde. Aleluia.